magnético. Bem, campo magnético gera força magnética, né? Que é uma força um pouco diferente das outras forças. Porque, por exemplo, o campo elétrico e a força da gravidade, né? São forças bem simples. Porque o campo elétrico, ele vai ter sempre a mesma direção da força elétrica. Não necessariamente o mesmo sentido, mas a mesma direção. Quero dizer, a força e o campo estão sempre na mesma reta. Às vezes rola repulsão, então o sentido é contrário, e às vezes atração, então o sentido é o mesmo. Tá bom? Ok, Agora, quanto ao. Gravidade é a mesma coisa. Agora, quanto ao campo magnético, não. A própria equação te mostra que você tem um produto vetorial aqui. E a gente já aprendeu lá em geometria, né? E quando a gente vai fazer o produto vetorial, o vetor que surge é um vetor perpendicular, não é mesmo? Um vetor perpendicular aos dois vetores que tu tá colocando no produto vetorial, não é mesmo? Então significa que FB com certeza vai ser perpendicular à velocidade e ao campo magnético. Isso não significa que a velocidade e o campo magnético são perpendiculares entre si, mas o vetor que vai surgir como força vai ser, ok? ok. Normalmente a velocidade e o campo magnético são vetores perpendiculares também. Por isso que a gente acaba usando aquela regra da mão direita lá, sabe? Da pistolinha. Sim, Já viu? Isso, então você sabe, né? Eu gosto de fazer a regra da mão direita pensando na seguinte forma: o meu dedão é o dedo mais forte, então ele indica a força. O dedo indicador, se você olhar para a pistolinha, né? Faz uma pistolinha com a sua mão, essas pistolinhas que a gente faz nessa matéria. Bem, você vai olhar para o cano da pistola, você sabe que a bala é bem rápida, então rapidez, velocidade, né? Então significa que o indicador é a velocidade. Dedão é o dedo forte, então força. Indicador é bala rápida, velocidade, e o que sobrou é o campo magnético, beleza? Eu gosto de pensar dessa forma. Tem gente que faz de outras formas, eu penso dessa forma. Muito bem. Isso, claro, para uma carga positiva, né? Carga negativa, aquilo que você estiver calculando troca o sentido. Muito bem. Campos magnéticos, então, aqui ele está mostrando a expressão para o módulo da força, né? Às vezes a gente está interessado só no módulo. Daí fica de boa, não tem todo esse negócio de dedos aí. Só multiplicar pelo seno do ângulo. O que costuma ser meio chato também, identificar seno, né? Mas é só ler bem o enunciado, essas coisas saem fácil. Muito bem. Teu professor usa qual livro na faculdade? do Halliday, Ah, o Halliday é legal. Você faz faculdade onde? na PUC Campinas. Ah, na PUC, legal. Muito Isso. bem. Então, blá blá blá, falando um monte de regra chata aqui, que só importa na hora de fazer conta. Campo magnético. Ele tem a ver com. Como ele é uma grandeza física, ele tem a ver com alguma unidade, né? A unidade aqui é Tesla, a mesma do Elon Musk. E daí tem campo magnético aqui. Bem, tem vários tipos de campo, né? Às vezes a gente fica pensando que campo magnético é sempre a mesma ideia do ímã. Bom se fosse. Tá bem longe disso, normalmente, tá? O ímã, ele tem uma característica muito legal, que é ter um campo uniforme entre é, os dois polos, né, do ímã. Mas normalmente não é assim. Você vai ter campos magnéticos aí de solenoides, de objetos com uma geometria específica, tipo cilindros, fios, né? Muitos desses campos você tem que decorar, tá bom? Mas o que importa mesmo são as equações, né? Daí o enunciado ele vai te dizer assim, ó, o campo ele é uniforme, ou o campo ele depende de não sei o quê. Então é sempre uma questão é, que vai depender muito do que o enunciado está te pedindo, sabe? Então eu não diria para você assim ficar muito preocupado com isso nesse primeiro momento. Tu vai ter alguns exemplos que o professor vai te cobrar, provavelmente vai ser parecido na prova. Porque se tu tentar entender tudo de campo magnético, você não vai conseguir, cara, muita coisa. Muito bem. Ah, sim, tem esse detalhe muito interessante, né? As linhas de campo, elas são fechadas. Elas não são que nem o campo elétrico, né? Por exemplo, de uma partícula, né? Você deve lembrar disso, né? Tem uma partícula, daí você tem o campo da partícula. Ele é um campo isotrópico. Vamos falar de campo elétrico aqui, né?
Se a partícula for positiva, campo apontando para fora, né, se fosse negativa, apontaria para dentro. Agora a questão é o seguinte, o campo magnético não é assim, primeiro porque não existe monopolo magnético, você sempre vai ter alguma coisa que tem um polo norte e um polo sul. Isso não importa muito, né, esse negócio de polo norte e polo sul a gente vive falando, mas não importa na hora das contas, principalmente na lei de Biot-Savart e na lei de Ampère, mas se falarem disso na tua prova, pelo menos você não vai poder dizer que eu não falei. Os campos eles são fechados assim, tá vendo? E sai do sul e vai para o norte. Quer dizer, sai do norte e vai para o sul. Sempre é assim. Entendi. É diferente mesmo. O anterior eu tinha aprendido, mas. Isso. Ah, tá aí, muito bem. É isso aí. Bem, então esse negócio de ímãs e polos, isso cai muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. Você tem que saber dominar essa equação, decorar algumas equações, tipo a do fio, e torcer para não cair lei de Biot-Savart. E nas nossas primeiras aulas, na nossa primeira aula, a gente não vai falar de lei de Biot-Savart porque assusta. E outra coisa, né? Uma característica muito interessante que pode ser uma trollagem aí na tua prova. Só existe ação do campo magnético se o objeto estiver em movimento. Porque a gente às vezes pega um ímã, né? E coloca num ferrinho e o ferrinho puxa o ímã. Mas, quando a gente está falando de força magnética, aqui no contexto de física, né? Física 3, cara, só vai ter força se tiver velocidade. Velocidade de alguma coisa. No caso, por exemplo, tu quer que uma força magnética haja sobre uma partícula. Tem um campo ali, né? Imagina um campo magnético, assim, uniforme que seja. Se você colocar uma partícula paradinha lá, ela não vai sofrer a ação do campo magnético. Ela só vai sofrer se você tiver velocidade. Se a partícula tiver velocidade. Beleza? Em especial, essa partícula também não pode ter velocidade paralela ao campo. Senão, o que que vai acontecer se tiver dois vetores paralelos aqui? Você vai ter produto vetorial igual a zero. Porque vetores paralelos no produto vetorial dá zero. Ok? São Beleza. algumas coisas para você decorar aí. Cara, eu preciso ir na cozinha ver se uma coisa não tá pegando fogo. Vai demorar menos de 30 segundos. Já volto. Tranquilo. Beleza. Beleza, resolvido. Voltando aqui. Então, falei algumas coisas importantes aí sobre força magnética e tal. Muito bem. Muito bem. Então, quando tiver, né, velocidade, normalmente os professores gostam de colocar uma velocidade perpendicular ao campo. Você vai ter ali a força máxima, né? Justamente porque seno de 90 graus é 1. Isso aí você já aprendeu no ensino médio. Sendo o Uhum. seno de 90 graus igual a 1, você sabe que você está falando do maior valor possível do seno, né? O seno e o cosseno são funções que elas variam os seus valores de resposta do -1 a 1. Então, se você tiver 90 graus, você tem o valor máximo do seno, que é 1. Portanto, se você quiser a força magnética máxima, se um dia perguntarem isso para ti, você já sabe que é quando o ângulo for 90 graus. Ok? Então, Perfeito. e outra coisa, né? O campo magnético, ele gera um comportamento bem estranho nas partículas, que é um movimento circular, ok? Por exemplo, você sabe que nessa figura que eu fiz aqui, da partícula, você sabe que se você colocar uma partícula aqui, por exemplo,
que vai acontecer entre elas? Se ela for negativa, vai rolar atração. E daí, uma vai em direção à outra, e a vida é assim. Muito bem. Mas o campo magnético não, ele gera um movimento circular nas partículas. Então, por exemplo, vou fazer um desenho bem tosco aqui, mas imagina que você tem então um campo magnético apontando para essa direção, uniforme, ok? E você coloca uma partícula e ela está com uma velocidade para frente. A força magnética vai ser tipo uma força centrípeta, que vai fazer a partícula se mover assim, um movimento circular, entendeu? Ela vai para frente com a velocidade que ela tinha, mas ela vai girando, porque a força vai estar sempre apontando aqui pro o centro da trajetória, beleza? Desses loopings aqui, Entendi. ok? Mantendo então o que a gente chama de força centrípeta, força que faz as coisas girarem com velocidade constante, ok? Tudo isso tem a ver com, bem, você sabe, né? Forças e lei de Newton e tal, né? Tem que misturar tudo isso aqui. Essa matéria é meio safada, porque ela mistura tudo aquelas coisas lá de cinemática, lá da Física 1. Você já fez Física 1? Fiz, mas lembro quase nada. É, velho, então vai ter que revisar muita coisa. Eu tô preocupado de estar falando um monte aqui, tu não tá entendendo nada que eu tô Não, até falando. agora eu entendi tudo. Até Show agora de sim. bola. Bem, o negócio apitou lá na cozinha. Só um segundo, acho que eu tenho que pôr mais meia hora. Tranquilo. Beleza. Voltei, desculpa. Minha mãe foi viajada, tem que ficar cozinhando. Vixe, Não dá pra coitado. trabalhar. É complicado, não dá pra trabalhar e Sei. cozinhar, não. Muito bem, movimento da partícula elétrica carregada na presença de campo magnético. É o que eu tava te falando, olha ali o movimento circular, né? Mas vamos ver os detalhes importantes aqui, ó. Bem, a partícula ela estava então, olha só, força ortogonal à velocidade, né? Como ele está falando. Então, o que que acontece? Isso implica que a velocidade tem módulo constante. Isso é bem doido, né? Porque o que que acontece? A gente pensa o seguinte, né? Quando tem força, tem aceleração, né? Força igual a massa vezes aceleração. A gente aprendeu isso lá muito tempo atrás. Então, supostamente a velocidade aumenta. Mas isso não é verdade em movimentos circulares, entendeu? Porque a força vai servir única e exclusivamente para alterar a trajetória e não o módulo da velocidade. Ok? Então, sim, vamos dizer assim, existe aceleração e ela causa um efeito, mas não um efeito que aumente a velocidade, única e exclusivamente a trajetória. Porque, por exemplo, se do nada o campo magnético desaparecesse, essa partícula que estava girando, ela, ó, sairia pela tangente. Da mesma forma que um carro numa curva, e assim vai, né? Quando não tem a força do atrito, o carro sai pela tangente. Partícula é a mesma coisa aqui. Mas como tem a força magnética servindo como força centrípeta, puxando ele para o meio, ele mantém esse movimento circular. Ok? Mas indo para frente, tipo, a gente chama de movimento helicoidal, como um helicóptero, sabe? Muito bem. Daí o que que tá rolando nessa equação que parece um pouco difícil, mas não é? A única força que age nessa partícula, força magnética. E força magnética é massa vezes aceleração. Bem, força é sempre igual a massa vezes aceleração, né? Só que aqui nós sabemos que essa aceleração é aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta está lá do primeiro ano do médio, é do médio também, pô. E também da física 1, ela tem uma fórmula, né? V quadrado sobre R. Aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. E nós temos também a força magnética. É QVB, nós já vimos isso hoje. Veja que nós não estamos interessados aqui em direção e sentido. Nós estamos interessados no tamanho das coisas. No caso em especial aqui do raio, né? Ele quer encontrar o raio desse círculo. Então ele isola o raio, né? Uma matematiquinha básica de isolar a letrinha.
e pronto. Então a gente consegue encontrar o raio sempre dessa forma, igualando a força magnética à força centrípeta. Então, massa vezes velocidade dividido por carga vezes campo magnético, beleza? Muito bem. Então, Ok. ele está aqui deduzindo um monte de fórmulas associadas ao giro, né? Nós sabemos que giros começam e terminam, de modo geral, de forma periódica. Então, o que que ele está encontrando aqui? O período. Já que a velocidade é constante, é o que vai acontecer, né? É um período de giro, tipo do giro do teu processador e por aí vai, né? Então, o que que é, né? O que que ele coloca aqui para nós? Que o período, a gente sabe que é o tempo que demora para dar um giro. Isso pode ser obtido assim de forma bem tranquila, como a distância percorrida pela velocidade. Isso aqui daria o tempo. Se você pegar a equação da velocidade, por exemplo, ela não é. Veja, quando a gente vai falar velocidade, a gente não fala quilômetros por hora, então, ou metros por segundo, então tempo, então velocidade é deslocamento por tempo. Velocidade igual a deslocamento por tempo. Isso a gente aprende na primeira aula de física. Daí a pergunta é: como calcular o tempo? Só isolando o tempo. O tempo, então, é distância dividido por velocidade. Trocou a posição da velocidade com o tempo, certo? Na equação da velocidade, concorda Aham. comigo? Isso. Só que o tempo aqui, para Me nós, lembro. é o tempo de giro, né? Nós queremos calcular o tempo que ele demora para girar, para dar um giro completo. É o que a gente chama de período. Então, qual é a distância de um giro completo? É o tamanho do círculo que ele está girando, 2πr. E a velocidade é a velocidade que o problema te dá aí, né? No caso, ele pode formar ou você tem que achar. Aqui, como a gente está usando as coisas que o problema colocou para nós aqui, raio substituído, fazendo aqui a continha, fica desse jeito, beleza? Então tá aí. Muito bem, então se eu quiser achar o período é só isso, mas veja, você não precisa decorar essas fórmulas, né? Você pode deduzir na hora da prova, se você quiser. O professor vai deixar vocês usarem consulta ou algo do gênero? Sim, essa parte é importante. Ele ajuda, a gente pode levar qualquer consulta para a prova, mas não adiantou tanto assim. Eu tenho ainda dificuldade, porque na primeira prova eu tirei 2,5, mesmo com consulta. A consulta não vai te ajudar em nada se tu não dominar o conteúdo, com certeza, tá? Uhum. Então, muito bem. Agora, bem, ele vai falar um monte de coisa aqui que eu já tô cansado de falar, quero fazer conta. O problema é que vamos tentar fazer uma continha aqui antes de ir nesses assuntos mais difíceis. Por exemplo, Perfeito. não precisa do resto da matéria para fazer. Ah, vamos ver aqui. Uma partícula com massa de 10 gramas, uma carga tal, se move numa região tal, onde existe um campo tal, gravidade tal, velocidade da partícula é tal, perpendicular ao campo, qual é o campo magnético? Muito bem. Falou de massa, vai ter que considerar a gravidade. Então, dependendo aqui das condições, né? O que você sempre tem é o seguinte: somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, certo? Uhum. Muito bem. Você sabe que a força da gravidade é a força-peso. Você sabe que a força magnética é QVB. Você tem uma missão. Você pode tentar começar esse problema, tá bom? Quero que você comece, desenvolva qualquer coisa. Se não conseguir resolver, não tem problema nenhum. Eu só quero que você tente desenvolver antes de eu fazer a conta, se for necessário, tá? Tá bom. As Beleza. fórmulas que você precisa estão todas aqui, beleza? Tenta fazer o Beleza. máximo sozinho sem minha ajuda e me manda uma foto como se você estivesse fazendo tua prova. Daí eu Tá corrijo, bom. faço certinho. Eu tenho que ir lá ver de novo como é que tá a comida, só um segundo. Tranquilo.
Voltei. Bem, coloca as coisas no Tô papel. terminando. Eu não costumo ficar respondendo os meus alunos nessas primeiras dúvidas. Depois eu explico, tá? Tá bom. Você só teve uma prova até agora? Sim, são duas. São duas provas por semestre, tem bastante matéria em cada prova, né? É, sim. Pede. Isso mesmo. E não tem recuperação também. Caramba, tio. Difícil, hein? Bastante. Se o cara pensar qualquer matéria é mais difícil. A única matéria na faculdade que não tem recuperação é cálculo físico, que não faz o menor sentido. Sacanagem, velho. Poxa. São as que mais reprovam. Pô, aí foi muita sacanagem por parte dele, cê é louco. É, muito mesmo. Terminei aqui, vou te mandar, mas acho que eu fiz alguma coisa errada. De boa, erros acontecem. Ahn, bem, a gente quer encontrar o quê? A gente quer encontrar o campo magnético. Você não parece ter utilizado nada para isso. Você parece que simplesmente jogou as informações na fórmula e foi. Então acho que não é bem É, isso, tá? aham. Você tem que mostrar o que você está usando para resolver aqui. Você só pegou um monte de número aleatório e tal. Não parece ser isso. Bem, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer essa conta. Uma partícula com massa 10 gramas e carga tal se move em uma região onde existe um campo magnético uniforme. Aceleração da gravidade é menos 10 J. Ou seja, aceleração da gravidade para baixo. A velocidade da partícula é constante igual a 20 I. Então, bem, ela tem direção X aqui de velocidade. Portanto, se a gente fosse fazer meio que um esboço do que está rolando, seria algo assim, ó. Sempre 3D, né? Infelizmente. Então, tu ia ter, podemos colocar a partícula aqui, né? Com velocidade para cá, certo? Tem a força da gravidade agindo sobre ela. A gravidade, né? Eu não sei nada sobre o campo magnético ainda. Mas ela tá dizendo aqui, ó, que é perpendicular ao campo magnético. A velocidade da partícula é perpendicular ao campo magnético. Daí tá perguntando qual é o campo magnético? Bem, em nenhum momento ela falou que, olha só que safado, esse problema tá muito mal escrito, porque em nenhum momento ele falou sobre qual direção é o campo magnético. A gente só sabe que não é na direção I, ok?
Pode ser em qualquer direção que não envolva I. Por exemplo, isso aqui, olha só, ah, por mais torto que seja, é uma direção perpendicular ao I, ok? E a direção X, ok? Aham. Veja, não precisa ser necessariamente para cá, pode ser para cá também. Isso aqui também é perpendicular ao I. Também faz 90 graus, porque está em outra dimensão, entendeu? O I é na horizontal. Esse negócio aqui não passa pela horizontal, certo? Aham. Então, muito tosco, muito mal escrito. Mas o que que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar o seguinte: eu vou considerar que o campo magnético é na direção K. Esse é o campo magnético. Ou melhor, eu vou considerar que a força é na direção. Ou melhor, eu vou considerar que o campo magnético é na direção K, isso. Então, se o campo magnético é na direção K, significa que a força é na direção J, ok? Por quê? De novo, aquilo que eu te falei. Velocidade para um lado, campo magnético para outro, campo magnético aqui na K. Então, veja, velocidade na I, campo magnético na K. Para onde que tem que ser a resultante? Na J. Porque a resultante é sempre perpendicular à direção da velocidade do campo magnético, ok? Entendi. Isso. Então, veja, teu professor não falou absolutamente nada disso, mas eu tô fazendo a consideração. Daí, o que que eu vou fazer aqui? A partícula, o que que ele fala mais aí sobre a partícula? Fala que supostamente a carga é positiva. Então, eu vou ter que escrever tudo isso, tá? Deixa eu colocar aqui. Você cobra seu professor que o enunciado tá uma merda. Fala assim, ó. O enunciado não cita qual a direção do campo magnético, só fala que é perpendicular à velocidade. Mas isso só indica que ele não tem coordenada X, como que o campo magnético não tem coordenada X. Ou seja, poderia ter qualquer outra direção e sentido, mas eu estou escolhendo o campo tendo uma direção que vá me somar a força magnética com a força gravitacional, sacou? É o que eu estou fazendo ali. Agora, como é que eu posso fazer isso, né, pensando na regra da mão direita, né? Vamos lá. Eu não tenho câmera mesmo, senão eu ligaria a câmera. Mas eu quero que você pegue a sua mão direita e faça a pistolinha, beleza? Certo. Agora eu quero que você coloque seu dedão para baixo, que é para onde a gente quer a força, e o seu dedo indicador para a direita, que é para onde indica a figura. Tua mão tá toda torta, concorda comigo? Aham, bastante. E o teu dedo do meio tá apontando para ti, certo? Aham. Justamente. Então, por isso que o meu desenho não está perfeito. Sendo a carga. Opa, será que não está perfeito? Ele falou que a carga é microcoulomb e está supostamente positivo, né? Então, de fato, meu desenho Aham. não está perfeito. Para ele estar perfeito, tem que apontar para o mesmo lado que o nosso dedo apontou. Ou seja, campo magnético apontando para cá, sacou? Entendi. Continua sendo direção K, mas para outro sentido. Por sentido, sei lá, positivo. Beleza? Aham. Então, show de bola. Show de bola, show de bola. Portanto, bem, é que eu fiz também os eixos meio zoados, assim, talvez ali era para ser negativo. Mas não importa. O importante é que no fim vai se somar essas forças ali, tá bom? Isso que importa só. Tranquilo. Então agora o que que a Entendi. gente vai fazer? É porque assim, existe uma característica muito interessante no I, no J e no K. Dependendo das posições que você coloca, não vale. Então, por exemplo, aqui até vale, né? Porque aqui seria o X, J. É assim, aqui vale, aqui tá tudo certo. Eu fiz meio no chute aqui e deu certo. Mas isso é conversa para tua professora de geometria, não comigo, tá bom? O que para mim importa é que
força, velocidade e campo magnético são perpendiculares nesse caso, ok? Só isso. Ok. Então, eu simplesmente concluo que a força gravitacional mais a força do campo magnético, supostamente tem que dar a massa vezes a aceleração, só que o enunciado cita qual é a aceleração da partícula. A velocidade da partícula é constante igual a isso, perpendicular ao campo magnético. Ah, acho que entendi o detalhe agora. Ele deveria ter deixado mais claro que a velocidade da partícula é constante, ah, toda. Porque o que que acontece? Lembra que eu te falei que a velocidade sempre permanece constante em módulo, Aham. mas o vetor velocidade muda. Mas então aqui está acontecendo uma coisa muito curiosa. Essa partícula, olha como tem detalhes aqui, né? Que um enunciado ruim estraga. Essa partícula, ela está com velocidade constante, ou seja, ela não está girando. Porque mesmo que a velocidade em módulo seja constante no giro, como eu te falei algumas vezes hoje, o vetor velocidade muda. Porque só ele mudando para o negócio girar, né? Ok? O vetor muda. Sempre, quando está Aham. girando. Mas o módulo sempre permanece igual. Porém, aqui, o que ele quis dizer com a velocidade da partícula é constante, é que a velocidade não muda absolutamente nada. A partícula continua indo para frente. Em especial, ela não cai, certo? Ela poderia cair por causa da gravidade, certo? Gravidade puxa Entendi. coisas para baixo, concorda comigo? Então, se a Aham. gravidade não está tendo, ela não está conseguindo puxar, por que será? Porque o campo magnético está indo contra. A força magnética, que é gerada pelo campo magnético, está indo contra a força gravitacional, certo? Entendi. Então, isso aqui é muito interessante, porque a força gravitacional, então, está para baixo, a força magnética para cima. Então, de novo, a gente vai ter que pensar no negócio da regra da mão direita. Força, dedão para cima, indicador velocidade para a direita. Agora pega a tua mão aí e faz isso. Tu está fazendo uma pistolinha para o lado direito, certo? Força para cima, pistolinha para o lado direito, e agora o que que você está vendo? Você está vendo a força, ou melhor, você está vendo o dedo do meio, que é o campo magnético, apontando em direção à tela do seu computador, certo? Ah, Percebeu isso? esqueci de ligar o microfone. Aham. Certo. Então, o que que vai acontecer? Se eu for desenhar o campo magnético, eu vou ter que desenhar para cá. Olha só que interessante, né? Não é exatamente o contrário do que a gente estava fazendo, era de se esperar, né? Se, quando eu estava somando com a força aqui para baixo, o campo estava para o outro lado, agora que a força está para cima, o campo tem que estar para esse lado. Concorda comigo? Aham. Inverti alguma coisa. Quem eu tive que inverter? Aquilo que dá para mudar, o campo magnético, a velocidade a gente já sabe que é para a direita. Muito bem, então, se a partícula está parada, agora tu vai lembrar lá da física 1. Velocidade constante significa que não tem o somatório de forças que age sobre a partícula é zero, ok? Então esse MA aí vai ser zero. Exatamente, né? O que a gente tira lá da fisiquinha 1 é que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Nossa soma de forças é isso igual a zero. Mais especialmente, eu posso dizer que a força da gravidade negativa, né, estava para baixo. Então, posso dizer que a força magnética é igual à força gravitacional, ok? Então, Entendi. perceba, eu não vou nem utilizar a equação da força magnética para encontrar o valor. Não vou usar. Eu vou usar simplesmente a força gravitacional, já que Aham. elas são iguais, certo? Então vai ser a massa vezes a gravidade. Quem que é a massa? A massa é 10 gramas. Então vai ficar 10 vezes 10 deu 100. Daí você pode estar pensando, mas no enunciado tá diferente. É verdade. O enunciado tá diferente, eu não sei dizer por quê. Sinceramente, não sei, velho. Tem alguma coisa estranha nesse problema aqui. Ele é muito fácil pra eu ter errado, entendeu? Aham. Então, acho que teu professor escreveu mal alguma coisa, assim.
Mas o importante é você ter pego as ideias aqui de lei de Aham, Newton, entender como faz. beleza? Porque, assim, é muito fácil para eu ter errado. Eu acho que teu professor deve ter trocado alguma coisa aí, não sei. Vamos ver o próximo. Bem, atividade 2. Uma eletroacelerada a partir do repouso. Ah, agora já começou o negócio de diferença de potencial. Daí já é uma matéria nova. Bem, eu não quero ir para isso ainda. Apesar de que dá para fazer até. O problema é que vai ter que falar de potencial, daí é meio chato. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar um problema do Halliday, dessa matéria que a gente já viu. Deixa eu pegar o Halliday aqui. Aqui, ó. Esse é o capítulo do Halliday. Muito bem. Aqui está o formulário do Halliday. Vou bater um print e te mandar. Você vai precisar das primeiras coisas ali Perfeito. apenas, certo? Agora vamos pegar um Aham. problemão massa aqui do Halliday com esses negócios de giro aí. É... Ah, vamos começar pelo começo aqui, né? O primeirão. Será que sem minha ajuda você consegue fazer esse primeirão aqui? Vou tentar. As Acho que sim. fórmulas você tem todas elas. Você pode abrir seu enunciado, seu slide aí também, beleza? Ok. Pode perguntar se quiser, tá?
Claro que você pode usar a calculadora, tá? Porque ninguém sabe de cabeça o seno de 23. É, eu fui atrás aqui, fazendo um B Beleza. agora. B? Ah, tem B, é verdade. Ahn, é, energia cinética. Mas a gente não falou de energia cinética. Não É, eu precisa, não tá? lembro se falar nada. É, então deixa pra lá. Beleza, Quanto é que pode deu? mandar. É, me manda aí, mais Menos. fácil. Mandei. Vamos ver. Daí você falou que força igual a QVB vezes seno do ângulo, né? Não tô vendo isso na sua É, fórmula. aí eu fiquei confuso com o B, aí eu usei só o seno, que eu achei que o B seria o seno, no caso. Nossa, velho, não inventa moda, cara. É isso. Não é assim que faz, É, não. Entendi isso, é a lógica, mas acho que tá precisando fazer mais exercício e ter mais aula comigo, hein? Vamos lá. Força magnética. Nesse caso aqui, diferente do outro, que a gente não precisou da equação da força, aqui precisa, ele deu os elementos aí da equação da força, né? QVB, seno do ângulo, que nós estamos interessados no valor do módulo. Só que ele está pedindo o quê? A velocidade. Então, como um bom aluno de física, o que que você tem que fazer? Isolar a velocidade. Tudo isso que está aqui multiplicando a velocidade vai para o outro lado dividindo. Vai ficar F dividido por Q, B, seno teta. Isso é velocidade, beleza? Não dá mais para ficar fazendo conta que nem ensino médio. Jogar os números e ver no que dá. Aqui, no mínimo, isolar a letra que a gente está precisando tem que fazer antes de resolver a conta, tá bom? tá bom. Aí agora sim a gente pode jogar os valores. Agora é só jogar valores. Quem é a força? 6,50 vezes 10 na menos 17. Está enunciado. Quem que é a carga? Um próton, né? Qual que é a carga de um próton? É 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso aqui é tabelado. Ou tem que saber de cabeça ou tem que levar para a prova. O enunciado não Tá. precisa citar, entendeu? Se ele falou que é um Aham, próton, já sabe qual é a carga do próton. É uma coisa decorada. entendi. Quem é o campo magnético? Tá aqui, 2,6 militesla. Esse M não tá de bonito ali. Ele é uma unidade. É milha, é 10 na menos 3. E, finalmente, o, ele fala ali uma força magnética de. Não, isso eu já coloquei. O seno de 23, certo? Aqui é seno. Então é o seno de 23. Ok? Aham, Você tem então agora que encontrar esse valor aqui para mim, tá? Você pode jogar na calculadora, beleza? tá bom. Então, qual é a minha dica, né? Você faça as coisas passo a passo na calculadora. Por exemplo, você pode juntar os números normais com números normais, notação científica com notação científica, beleza? O seno de Beleza. 23 graus você também pode fazer e juntar com os normais aqui. Só Aham, colocar na calculadora, né? Coloque seno de 23 na calculadora, tomando cuidado de passar a calculadora para graus, né? Deixar em graus. E daí é isso, tá? Veja, não precisou de muito desenho aqui para entender o que tá rolando. Então tá uhum, bom, agora tenta fazer isso aí na calculadora e me mande a resposta. tá bom.
Deu menos 1,84 vezes 10 à quinta. Hum, vezes 10 a quinta? É, Hum, 17. Bem, manda aí, vamos ver o que saiu disso, beleza? tá. Bem que você simplesmente colocou as coisas na calculadora, né? É, então. Mas foi Mas tranquilo? eu Você posso. sabe lidar com notação científica e tal, tranquilo? Sei, quando eu não sei, eu faço os cálculos na calculadora, eu checo assim para ver se eu fiz certo. Tá. Muito bem, eu recomendo a notação científica você nunca coloca na calculadora porque ela costuma bugar a calculadora. Beleza. Mas, beleza, você se garante. Então, eu quero só fazer mais um problema, né, antes de a gente terminar a aula, que tem a ver com giro. Bagulho que gira, mano. Cadê os bagulho que gira aqui? Aqui, ó. Partícula carregada em movimento circular. Muito bem. Veja, lá nos seus slides, né, você tem tudo o que você precisa para fazer isso. Então, se você conseguir fazer até a B, tá ótimo, beleza? Não precisa Ok, fazer a C e a D, não, tá bom? tá bom. Então vá lá. Note que lá no meio dos seus slides, né, tem aquele negócio que eu falei para ti de força magnética, que você obtém um raio, coisas assim, né? Lembra que lá no seu slide ele isola o raio? Ele iguala a equação da força magnética com a força centrípeta. Ele acaba isolando o raio para encontrar o raio da trajetória. Só que aqui ele está pedindo a velocidade, certo? Então você isola a velocidade, ok? Isole a Ok, velocidade e joga os valores. Então faz o seguinte, tenta só isolar isso, tá? Não precisa fazer a conta, não. tá bom. Eu vou até te mostrar o que é o isso que eu estou falando, né? É isso aqui, ó. As duas equações que você precisa muito para esse primeiro assunto. Força magnética igual força centrípeta, que é a massa vezes a aceleração centrípeta. Ou seja, QVB igual a massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, beleza? Então daí você... Eu quero só que vocês olhem a velocidade. Deixe velocidade igual a alguma coisa, pode ser? Tá bom. Vixe, eu, eu normalmente faria sem isolar, né? Aí eu Você não tô. pode fazer isso na física. Porque Eu pode sempre. ser que no meio de uma conta você corte grandezas que você não precisa e o enunciado não deu. Então você sempre tem que isolar a letra primeiro. Uhum. Uma questão de obrigação, assim, na física. Por exemplo, um problema clássico. Quero saber qual é a velocidade numa queda. Daí você olha para a equação da velocidade e vê a massa. Você olha para a equação da energia potencial gravitacional e vê a massa. Daí você pensa, preciso da massa. Mas o enunciado não dá a massa. Porque não precisa. Uhum. Porque se você for isolar a velocidade, corta a massa, vai ficar 2GH raiz. Então você tem que isolar a letra.
Agora, se Entendi. você não consegue isolar a letra, é porque a tua matemática básica tá bem fraca, tá? E aqui não Aham. tem nada demais, não é uma equação difícil. Corta aqui, passa esse cara multiplicando, esse aqui dividindo. Vai ficar V igual a QBR dividido por M. Pronto. É isso. Entendi. Entendeu? Vou aprender isso. Daí agora era só jogar os valores e pronto. Então, meu caro, eu recomendo aí, né, que a gente faça mais aulas, beleza? Não só para recuperar Aham. aí o. Que assim, você já passou de cálculo um, cálculo 2, suponho, né? Certo? Sim. Física um e 2. Se você ainda tem dificuldade de isolar a letra, é porque alguma coisa foi problemática nessas 4 matérias, né? Que eu acho que Sim. você imagina que esse processo de isolar a variável é uma coisa que a gente aprende lá cedo na escola, né? Aham. Então, numa hora da prova, o professor pode te cobrar muito tranquilamente isso, beleza? Ok. Então tá bom. Bem, eu vou te passar meus